boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também, né? Vamos aqui para os nossos recadinhos, bem rápido. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa casa, assim como nós um dia chegamos também aqui, né? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, só perguntar para as meninas que estão lá no fundo, a Cris, o Tadeu, estamos aptos a dar algumas informações. As cestas básicas, continua a campanha, são um pouquinho mais de 400 todos os meses para compor as cestas das assistidas, ok? Continua o Evangelho pelo Zoom. É que eu cobro eles, né? Tem que aparecer lá. Então, de segunda a sexta-feira, nós temos esse Evangelho pelo Zoom, no qual a gente entra no lar das pessoas para realizar o Evangelho. 1.707 noites ontem. E é uma coisa muito boa poder levar o Evangelho para os idosos. Muitos idosos que não vêm mais a casa à noite, alguns vêm de dia, mas está lá com a gente no Evangelho, né? Matando a saudade do paz e amor e dos trabalhadores que estão na ativa. Aquele pedido tradicional para desligar o celular, porque vai que ele toca aí na hora da palestra, da vibração ou das leituras, não vai ficar legal, né, pessoal? Ainda dá tempo, vamos desligar os celulares, os tablets e por aí. Almoço à italiana. Eita. Hora da janta, hein, Tadeu? Nós estávamos lá fora, eu, Tadeu e a Cris, olhando lá pro cartaz, né, as massas e tal. Então vamos lá, dia 22/3/2026, horário das 12 às 17 horas, será no buffet Prince, Rua Ulisses Cruz, número 800, no Tatuapé. É aqui pertinho, do outro lado do metrô Tatuapé. Vamos estar lá. Eu estava brincando com o Tadeu que vamos ter que colocar uma mesa lá para os trabalhadores, né, Tadeu? Só eu e o Tadeu já vamos em 4. E, se alguém mais da equipe for, vamos junto, pessoal. Vamos sentar lá, vamos bater um papo, vamos dar risada, vamos conversar. Aqui a gente não tem tempo de conversar. Vamos lá nesse dia nos encontrarmos e fazer uma tarde de domingo bem legal lá. Conto com você, viu, Carlos? Com os amigos que sempre estão vindo aqui, todas as terças, presenciar o trabalho. Estava conversando agora há pouco com minha amiga, que já trabalhou conosco. Tem um outro trabalhador ali, muitos anos de paz e amor. E assim nós vamos caminhando, formando essa família nucleana. Então nós precisamos comparecer todos nesse dia do evento, a Almoço Italiana. É um evento que ajuda bastante a nossa casa de paz e amor em Jesus. Contamos com a presença de todos vocês. As informações lá na livraria, eu não gosto de falar preço em trabalho espiritual. Lá tem, as meninas falam o preço para vocês, as formas de pagar, tem tudo lá, tá bom? Vamos para a programação da noite. Hoje nós temos na leitura a minha amiga ali, que eu peguei ela foi guardar a bolsa, eu falei, é você, Sueli. Ela falou, eu o quê? Eu falei, a leitura. Então eu já peguei a Sueli ali, né? Aqui é assim, né, Tadeu? Passou aqui, a gente já pega para trabalhar. Então nós tivemos um problema com a colaboradora que ia fazer a leitura, está trabalhando até mais tarde hoje. A Sueli vai fazer a leitura do Evangelho, a prece inicial e a leitura da mensagem. As vibrações, vocês não conhecem ele, né? Está ali, ó. José Tadeu Borsato, né?
Tadeu é o homem do teatro, pilota ali o Facebook, palestrante, participa dos cursos. O currículo dele é legal. Então ele vai conduzir as vibrações. E hoje nós temos o tema Obreiros do Senhor. Estará com a nossa querida Melissa Padilha. Olha só, a Melissa foi aluna tua, não foi, Tadeu? Foi. Olha só que legal. A Melissa, acho que já é a terceira, quarta vez que ela vem aqui conosco fazer a palestra. Então nós vamos ter esse tema Obreiros do Senhor. E não podemos esquecer que o colaborador lá do Facebook, o Marcinho, está lá também ajudando, fazendo o melhor para que possa chegar ao lar das pessoas a transmissão. Vamos iniciar, Sueli, uma noite de muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua luz. Boa noite a todos. Do livro de mensagem Folhas de Outono. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor o que nos rodeia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, do item Trabalhadores do Senhor, por Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamo-nos aos nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Então, fechemos os nossos olhos, agradecemos por mais essa noite aqui reunidos, em nome de nosso Mestre, que aqui possamos, Pai, buscar todo o seu conforto, o teu auxílio, a tua bênção, para que nos ampare e nos colhe em teus braços, para que assim possamos fazer as nossas tarefas com tranquilidade, com amor, com força, com garra. Que nossa noite seja plena de muito trabalho, que possa envolver a nossa palestrante com muito amor, para que ela possa nos passar todos os ensinamentos que aqui nos trouxe. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite da equipe e a recepção sempre muito calorosa e muito carinhosa de todos aqui nesse trabalho. Esse texto que foi me designado para fazer a palestra, ele é um texto relativamente curto. Não sei se todo mundo já leu ele no Evangelho. Ele está no capítulo 20, né, dos Trabalhadores da Última Hora. E ele é o último item desse capítulo, e ele é relativamente curto. Mas quando eu parei para ler esse texto e separá-lo para fazer a palestra, eu vi que o quão profundo e o quanto nós podemos retirar e extrair desse texto. E aí, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas partes dele que eu achei muito interessante. Primeira coisa que a gente tem que notar é que esse texto ele foi escrito pelo Espírito de Verdade, né? O Espírito de Verdade ele está ali na concepção de toda a doutrina espírita, inclusive está nos prolegômenos do livro, ele assina, e ele tem todo o capítulo do Cristo Consolador, onde as mensagens dele estão lá.
E fora do Cristo e da introdução do livro, ele tem essa mensagem. E como eu disse, é uma mensagem relativamente curta, você lê muito rapidamente. Mas ela é de um conteúdo, de uma profundidade tão grande, que é até difícil esgotar esse assunto em 20 minutos, 25 minutos. Então, eu convido todos vocês a, quando chegarem em casa, ler o texto e refletirem sobre ele. Eu acho muito importante. Bom, a gente sabe que, hoje, um dos assuntos mais comentados, né, na doutrina espírita é a nossa transição planetária. Então, a gente tem esse assunto em diversas palestras, na internet. No nicho espírita, a gente encontra esse tema de forma muito comum, né? E, basicamente, esse texto ele vai falar para nós um pouco sobre isso. Ele vai discutir para nós quem são esses trabalhadores que vão conduzir o nosso planeta a esta regeneração, né? Ele começa, como foi lido logo no início, que ele fala: aproxima-se o tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Então, nós estamos nesse processo de transformação, e o que o Espírito de Verdade nos diz é justamente que todos nós que estamos trabalhando conjuntamente com o Cristo para essa regeneração, somos ditosos, ou seja, somos felizes, né? E aí, a gente pode notar também que no planeta nós vivemos em profundas transformações na humanidade, né? As mudanças, nós estamos vendo mudanças, conflitos, morais, principalmente, espirituais também. E nós observamos isso em diversos setores da sociedade, né? E isso tudo, ele está muito conectado com a renovação do nosso planeta. Às vezes a gente fica um pouco assustado com as coisas que acontecem, né? Mas se a gente for lá no capítulo 18 da Gênese, que são chegados os tempos, Kardec trabalha justamente o assunto da transição planetária. E uma das coisas que ele fala, o que é muito interessante, é que justamente esse tempo de transição, ele não é um momento pacífico. Ele não é um momento de tranquilidade. Ele é um momento de convulsão de ideias, ou seja, em que opostos haverá conflito entre opostos, né? Ele fala lá no capítulo 18 que não se trata de uma renovação parcial, mas de uma nova ordem, né, para se estabelecer, em que justamente esse trabalho de renovação ele vai se dar na parte moral da sociedade, né? E aí ele fala que essa mudança, uma mudança tão radical, ou seja, nós caminharmos para um planeta de regeneração, ela não vai se dar de forma pacífica, né? Que haverá as lutas entre as ideias, haverá certo conflito, e daí vão nascer algumas perturbações. Mas para que esse caminho seja justamente reequilibrado através do trabalho de quem? Justamente do trabalho dos obreiros do Senhor, que é o que o texto fala, né? Então, ele fala, como eu li lá no começo, que felizes aqueles que vão trabalhar no campo do Senhor, né? E ele diz para nós que os obreiros... a gente sempre fala também que a vivência no Espiritismo, isso é uma fala também muito comum, que a vivência no Espiritismo ela não se dá só dentro do centro espírita. Que o que nós ouvimos aqui, seja nas palestras, nos cursos, em tudo aquilo que a gente frequenta, ele deve ser encaminhado e levado por nós à sociedade, né? Os obreiros do Senhor não são apenas aqueles que vão atuar dentro de aspectos religiosos da sociedade, mas que vão atuar como mensageiros do Cristo em todas as frentes da humanidade. Porque se a sociedade, como diz Kardec na Gênese, ela vai entrar em conflito de ideias, isso vai acontecer lá fora. Então, são essas pessoas que atuam no bem, que devem trabalhar para que esse novo caminho de regeneração seja estabelecido. Então, os professores, por exemplo, eles podem ser os professores que educam com amor, os médicos que cuidam com dedicação, os trabalhadores que exercem sua função com honestidade, os pais e mães que vão educar pelo exemplo, não só pelo que falam, e os voluntários, em qualquer seara, que vão servir sem esperar reconhecimento, né?
Então, onde existe alguém trabalhando pelo bem, ali vai estar a presença de Deus em ação. Então, o obreiro do Senhor é aquele que se identifica a sua vida com o bem e se compromete com ele. E aí, lá no texto, ele vai dar para a gente algumas características sobre esse homem de bem, sobre este obreiro do Senhor. E ele vai falar que é aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. Ou seja, é aquele que tem desinteresse nas suas ações. Então, o verdadeiro trabalhador do Cristo, o verdadeiro obreiro de Deus, é aquele que não trabalha buscando as suas vantagens pessoais naquilo que faz. Mas ele pergunta constantemente a si mesmo: qual é a intenção que move as minhas ações? Por que eu estou realizando o que eu faço? Por que eu estou aqui? Por que eu trabalho? Qual é a minha função dentro daquilo que eu atuo? Se os interesses pessoais eles estão acima do bem coletivo, o trabalho ele vai perder a sua essência espiritual. O obreiro, o verdadeiro trabalhador do Cristo, ele vai se dedicar a um objetivo maior do que ele próprio. Isso, eu estou dizendo, pode ser em qualquer lugar onde você estiver. Pode ser na escola, no hospital, no escritório, no tribunal. E aonde você estiver trabalhando, você pode implementar essas características do trabalhador do bem. Então, ele compreende que o bem coletivo também está acima do bem individual, né? Que os interesses morais devem prevalecer sobre os interesses materiais. Então, qual é a minha escolha quando eu estou em algum conflito de ideias, justamente que está pensando no homem velho e no homem novo? Quando este homem velho que está em mim e o homem novo entram em conflito, qual é a minha escolha a partir daí? Será que eu penso em que eu devo ser esse trabalhador do bem? Eu acredito que é isso que a gente tem que o texto nos leva a pensar. Que essa atuação, ela é no nosso dia a dia. Outra coisa que ele fala no texto, em seguida, ele fala que é aquele que tem a capacidade de silenciar diante das discórdias. Quem de nós consegue ficar calado numa briga? Ou quem de nós se acalma para que o outro também se acalme numa discórdia, né? O Evangelho afirma que os bons servidores são aqueles que souberam impor silêncio aos seus ciúmes e às suas discórdias. Será que eu sou uma operadora, uma pessoa que pacifica, como diz o Evangelho? Eu sou uma pacificadora? Eu sou mansa e pacífica? Ou eu sou aquela que vai levar a discórdia para aquele grupo em que eu estou? Será que eu intensifico a discórdia ou será que eu ajo para pacificar as relações na qual eu estou inserido, né? Então, como que eu me sinto, por exemplo, numa situação como essa? Eu tenho sentimentos de validade, de competição, de prevalecer sobre a opinião do outro para que a minha prevaleça e eu vou até as últimas consequências diante disso? O obreiro, ele não se coloca no centro do trabalho. O foco não é ele, mas a obra que ele realiza. E nesse sentido da obra, a gente pode pensar na obra que é a intenção que eu levo junto daquilo que eu faço. Então, se eu sou um trabalhador do Cristo, eu vou pensar a partir daquilo que Jesus nos ensinou. E ele ensinou o quê para nós? Ele ensinou o conflito, a discussão, a briga, ou ele ensinou que é bem-aventurados os misericordiosos, os mansos e os pacíficos? Então, essa atuação, como eu disse lá no começo, muitas vezes a gente pensa nessas questões do Evangelho como coisas que a gente deve viver aqui dentro. Mas, na realidade, tudo isso é muito aplicável na nossa vida diária, né? Outra coisa que ele fala, o Espírito de Verdade, diz assim: trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços. Então, ele dá a entender que esse obreiro, esse trabalhador, ele tem um sentimento e um espírito de cooperação, de colaboração. O trabalho no bem, ele, como eu já disse, ele não é individual, ele é sempre coletivo, nós trabalhamos juntos. Claro que todos nós temos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas metas, aquilo que nós desejamos realizar com a nossa vida, e não tem nenhum problema diante disso. Mas, diante de uma escolha em que eu tenho que
como eu disse no exemplo da discórdia, se eu tenho que discutir ou brigar ou criar uma situação pior do que já tem, será que eu consigo ser aquele que se cala e que resolve em outro momento, que respira, que consegue dizer para si mesmo, não, vou me acalmar. Agora eu não estou com a cabeça para fazer isso. Eu vou respirar e no momento que eu estiver tranquilo e conseguir direcionar o meu pensamento para a realização do bem nessa situação, eu vou resolver. Ele tem esse espírito de cooperação, né? Porque ele vai trabalhar conjuntamente nesses locais para ser um trabalhador do bem. E claro, para nós, como é o lema dentro do Espiritismo, a caridade está acima de tudo, né? A caridade é atenção ao próximo, o amor ao próximo. Então, essa é a caridade, é a marca essencial do obreiro do Senhor. Ele está sempre atento às necessidades do outro. É alguém que se sensibiliza, que é empático com o sofrimento do outro, se preocupa com o seu semelhante. Poxa, aquele meu amigo desapareceu. Onde será que ele está? O que será que está acontecendo com ele? Será que ele está bem? Eu vou dar uma ligada para ele. Eu lembro das pessoas. Eu busco aliviar o sofrimento alheio. Tem um amigo que está em dificuldades. Eu não posso fornecer algo material, mas eu posso oferecer a minha companhia, ficar ao lado dele diante da dificuldade que se apresenta na vida dele. Então, os exemplos são infinitos que nós podemos dar diante desse trabalho no bem, né? A gente pode ser prestativo, a gente pode socorrer os necessitados, né? A gente pode olhar para o lado e dar um bom dia para as pessoas que estão no nosso prédio, né? A gente pode dar um bom dia para o rapaz que trabalha na loja que a gente compra, na padaria que a gente compra o pão. Tudo isso é mudar a minha atitude diante do mundo. É ser uma pessoa em que olha para o próximo, que é agradável, que enxerga o outro no mundo, né? Então, essas atitudes elas vão revelar essa prática real da caridade. E é interessante porque, quando ele diz lá, pois aos que não recuarem diante da sua tarefa... Essa é a parte que eu fiquei mais assustado, tá? Pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Se a gente pensar no título do capítulo, os trabalhadores da última hora, Jesus fala para nós, né? Que aqueles trabalhadores os trabalhadores da última hora vão ser os primeiros. Ou seja, todos aqueles que nesse momento de transição trabalham para o bem, vão ser os primeiros a serem felizes no mundo de regeneração, porque vão estar conectados, não porque vão ter um benefício diante disso, não, mas simplesmente pelo fato de que eles vão estar conectados com aquele sentimento da regeneração. Eles estarão regenerados. A regeneração, ela acontece no planeta, mas para ela acontecer no planeta, ela tem que acontecer dentro do coração de cada um de nós. Eu tenho que buscar a minha regeneração, né? Então, o trabalho ele não é fácil. Claro que não é difícil, essas escolhas são complexas, né? Mas o obreiro, como diz o texto, ele não vai recuar diante dos desafios. Ele compreende que as dificuldades fazem parte do aprendizado, que os obstáculos fortalecem a nossa perseverança e que o bem exige um esforço contínuo. O bem exige um esforço de nós todos os dias para fazermos escolhas que nos direcionam a esse trabalho. O bem exige que nós estejamos conscientes todo o tempo, olhando para aquilo que nós fazemos, que nós sentimos, que nós buscamos. Então, por isso que Deus vai confiar as tarefas mais difíceis a todos aqueles que conseguirem realizar essa obra em si mesmo. Então, aqueles que trabalham... E aí ele diz também, né, que aqueles que trabalham contra a obra, né, vão ter essas... Ele alerta sobre essas atitudes, né, que retratam o progresso do bem. Essas pessoas não são apenas imperfeitas, porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Mas todos aqueles que continuam insistindo no egoísmo, pensam apenas em si mesmo, veem a dificuldade do próximo e não se sensibilizam, continuam fincados no seu orgulho próprio, sentem prazer em humilhar as outras pessoas,
acreditam que valem mais do que qualquer outra pessoa, vivem focados apenas na vida material e naquilo que nós temos aqui, esses não estão em caminho de regeneração. Então, algumas pessoas, essas pessoas, elas vão ao contrário daquilo que o Espírito de Verdade diz para a gente nesse capítulo. Eles espalham discórdia, eles espalham materialidade, eles espalham dificuldades, eles espalham orgulho e egoísmo. Então, tudo isso, né, vai fazer com que esta pessoa justamente vá na contramão daquilo que nós estamos caminhando diante do planeta. E aí existe ainda também um aspecto importante. Eu falei um pouco sobre isso. Mas quando a gente fala sobre esse trabalho no bem, que ele é justamente em direção ao outro, porque nós pensamos sempre na nossa motivação maior como a caridade, ou seja, o amor ao próximo, aquilo que nós podemos realizar em benefício de todos, né? Mas também nós temos um trabalho. Para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos do nosso maior trabalho, que é aquilo que nós viemos fazer principalmente aqui no planeta, que é o trabalho em nós mesmos, é o trabalho no interior. Como eu falei, a gente precisa estar atento, olhando aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente fala, como a gente pensa, como que eu reajo. Quando alguém me importuna, como que eu reajo? Qual é o meu sentimento lá dentro? E a gente tem que notar isso não necessariamente para que a gente se culpe, eu sou a pior pessoa do mundo, não é isso. É só para a gente detectar onde que estão os nossos pontos que precisam ser alterados. E aí a nossa transformação pessoal vai poder acontecer. E essa é uma responsabilidade nossa. Ninguém vai fazer isso por nós. Se nós somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação. A reencarnação diz que nós vamos e voltamos. Vamos e voltamos. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que aprender. E por que nós não podemos fazer isso agora? Caminhando junto com o planeta nessa regeneração pessoal. E aí, a gente pode, como eu disse, aplicar tudo isso na nossa vida diária, né? Ouvindo a todos e nos regenerando diante das situações que se apresentam para nós. E aí, para concluir a nossa ideia, né, a regeneração da humanidade, ela não vai acontecer por grandes eventos. Ela não vai... Eu recomendo também que vocês leiam o capítulo 18 da Gênese. É muito legal para a gente entender como que vai se dar esse processo de transformação do planeta, né? Então, essa regeneração, ela não vai acontecer por grandes eventos. Vai acontecer porque, sei lá, vai acontecer vulcão, o planeta vai mudar, vai chacoalhar e vai, pum, plim, vai nascer o planeta de regeneração. Não é assim, né? Ela vai acontecer através do trabalho silencioso, no dia a dia, de todos aqueles que escolhem todos os dias ser trabalhador no bem, que estão espalhados pelo mundo. E isso não só dentro do Espiritismo, mas qualquer pessoa que esteja por aí trabalhando no bem é um obreiro do Senhor, né? As pessoas que trabalham, como eu já disse, com desinteresse, que cultivam a caridade, que superam o orgulho, que colaboram com os outros, que perseveram no bem. Se a gente souber agir assim, um dia nós poderemos ouvir as palavras do Evangelho: vinde a mim, porque vós sois bons servidores. E aí a gente pode dizer que nós somos também aquele homem de bem descrito no Evangelho. Muito obrigada pela atenção de todos. Uma boa noite. Então vamos fechando nossos olhos, vamos nos ligando à espiritualidade amiga, vamos buscando essa nossa concentração, buscar dentro de nós a calma, a tranquilidade, agradecidos pela oportunidade de estarmos nessa casa de paz e amor em Jesus. Agradecidos
por toda a espiritualidade amiga que já está junto de nós, que já está nos preparando para a posterior profilaxia do passe. Que possamos agradecer os mentores desta casa, professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, que através de seus prepostos estão junto a nós nesse momento. Agradecidos ao nosso querido meigo Rabi, ao qual nós buscamos a sua imagem para nos deixar mais tranquilos e serenos. E assim, neste momento em que os médiuns já iniciam esse tratamento do passe, que possamos buscar um lugar tranquilo nesse momento, que possamos ir para um jardim tranquilo, de pés descalços, sentindo essa grama orvalhada nos nossos pés, buscar sentar num local confortável, ouvindo o canto dos pássaros, o murmulhar das águas, sentir o aroma e o perfume dessas flores, e ali ao nosso lado, nosso mentor espiritual, aquele que está sempre junto a nós, aquele que sempre busca nos mostrar o melhor caminho, o caminho da nossa evolução, aquele que já conhece todas as nossas dificuldades, que busca sempre nos impulsionar para frente e para o alto. Que possamos agradecê-lo nesse momento por toda a sua paciência e que continuemos junto a Ele, buscando essa nossa melhora, buscando esse caminho que Jesus já preparou para nós. E agora, retornando para a casa de paz e amor, onde neste momento uma chuva de pétalas de rosas caindo do alto, ao tocar o alto das nossas cabeças, vai se transformar numa luz intensa, numa luz vibrante, que iniciando pelo nosso centro de força coronário, que nos permite essa ligação mais plena com os nossos irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando essa nossa percepção, ampliando a nossa intuição. E essa luz intensa, seguindo para o nosso centro de força frontal, na região da nossa testa, essa energia que equilibra os nossos pensamentos, que positiva a nossa maneira de agir, nos ajudando, nos sentir, nos fazendo pensar num amanhã melhor. E essa luz intensa, iluminando e irradiando energia no nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, ele equilibrando nossas vias respiratórias, na construção das palavras edificantes, que as nossas palavras possam ser palavras de amor, que as nossas palavras possam ser construtivas, que as nossas palavras possam ser de alento, de ajuda àqueles que vêm a nós. E essa energia intensa, iluminando agora nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, passa para que nossos pensamentos de amor prevaleçam, que possamos usar esse sentimento de amor ao próximo como a nós mesmos, como nos foi ensinado por Jesus. E essa energia intensa, descendo agora para o centro de força esplênico, na altura do nosso baço, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito, sabedores de que quando encontramos a nossa fé fortalecida,
Precisamos de menos medicação para o nosso corpo. E essa luz agora descendo para o nosso centro de força gástrico, dissipando todos os miasmas criados pelo medo, pela insegurança, pelas dúvidas, pela ansiedade, que possamos receber essa força equilibrante intensa, nos amparando, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé. E essa luz intensa agora, chegando ao nosso centro de força genésico, na altura do nosso ventre, com essa energia cocriadora, que possamos criar com a fonte do amor que somos, que possamos gerar paz e equilíbrio. E toda essa energia e essa luz intensa, chegando agora até a planta dos nossos pés, subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando ao nosso centro de força básico, que é a base da nossa coluna, nos equilibrando, nos deixando fortes, nos deixando positivos para a nossa jornada. E essa luz subindo agora vértebra a vértebra, chegando até o alto das nossas cabeças, terminando esse ciclo de equilíbrio, de reenergização. E agora energizados, que possamos doar nesse momento por todos aqueles que necessitam, que essa doação possa ser intensa, que possamos vibrar intensamente para os hospitais, chegando junto aos enfermos, levando a eles o nosso abraço amoroso, que possamos vibrar intensamente para os orfanatos, que possamos levar alegria para aquelas crianças que iniciam a sua jornada com tanta dificuldade. Que possamos vibrar intensamente para as casas de repouso, que possamos levar o sentimento familiar a esses que estão sempre aguardando um abraço querido. E por que não vibrar intensamente por todos aqueles que estão reclusos nos presídios, para que eles possam refletir nesse período que ainda resta para a sua jornada. Que possamos também vibrar intensamente por todos os nomes que colocamos nas nossas urnas. Que possamos vibrar pelos encarnados para que eles consigam receber o equilíbrio e a harmonia necessária para a sua jornada. Que possamos vibrar por todos os nomes dos desencarnados que foram ali colocados para que a espiritualidade amiga os ampare, que leve a eles a luz necessária para a tranquilidade dessa nova etapa das suas vidas. Que possamos humildemente vibrar intensamente por nós mesmos, vibrando pelos nossos lares, vibrando essa luz intensa, que ela possa espargir essa sua energia por todos os cantos e recantos do nosso lar. Que possa essa luz eliminar todos os miasmas, eliminar todas as forças deletérias dos pensamentos, levando paz, harmonia e tranquilidade. E assim, agradecidos aos amigos da espiritualidade que, junto com os nossos médiuns, puderam trazer toda essa energia positiva, nos reenergizando com esses eflúvios amorosos que nos foram emanados. E agora que possamos vibrar também intensamente pelas águas que trouxemos, que essas águas possam receber
todas as energias necessárias, junto com os pretos velhos, os caboclos, os físicos, químicos e farmacêuticos da espiritualidade, que já manipularam as ervas necessárias para serem colocadas nessas águas que trouxemos. E aqueles que não trouxeram, que mentalizam ali em seus lares, os seus locais, das águas que irão se servir, para que elas se transformem naquele remédio que estamos precisando e que ele possa ser administrado sempre com uma oração. Que possamos orar antes de dormirmos e que possamos agradecer a Deus ao acordarmos no dia seguinte. Que possamos agradecer a esse sol que nos ilumina, que nos aquece. E assim, agradecidos a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, receptivos, que possamos agradecer toda a espiritualidade que esteve junto a nós, principalmente a Jesus, que trouxe esse Evangelho luz, que é o nosso norte, que nos orienta e que mostra sempre a nós o caminho que devemos seguir. E que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares. Até terça.